dia maravilhoso que foi hoje, com uma temperatura agradabilíssima, né? Com um céu maravilhoso. Só gratidão por nos encontrarmos aqui. Uma pequena tristeza no coração, vendo tantas pessoas partindo, né, na nossa querida Cruz Alta. Hoje tivemos dois irmãos aí desencarnando, né? 3, na verdade. Que a espiritualidade de luz possa ampará-los e socorrê-los. O tema de hoje é quando o verbo se faz pão. Eu queria falar de Jesus. A gente sempre quer falar de Jesus, né? E todos os temas nos traz os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina é isso. A doutrina é embasada, alicerçada e conduzida pelos ensinamentos do Mestre. E eu peguei muitos livros. E quanto mais eu leio sobre Jesus, mais eu me encanto e mais eu quero falar nele. Um dia, em uma das minhas falas, eu comentei que nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Não aquele relacionamento das preces decoradas. Mas para termos um relacionamento, nós precisamos conhecer o outro. Então nós precisamos conhecer Jesus para conseguirmos esta intimidade com Ele e conseguirmos nos sentir mais próximos, mais tranquilos, mais abastecidos desta fonte viva de vida, de paz, de fé, de fortalecimento, que é as palavras do Cristo. No livro Reencontro com o Mestre, nos diz assim: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não o reteve. João, capítulo 1, 4 e 5. Nessa parte, o evangelista João, né, nos fala de uma forma poética, nos fala deste Jesus, que se transformou em carne e veio ter conosco aqui na terra. Falar da sublime missão do Cristo e dos missionários, né, de uma forma metafórica. Eu queria começar porque eu falo hoje sobre quando o Verbo se faz pão. E o Cristo é o Verbo. E o princípio é o Verbo. E o que é o Verbo, afinal? É a fala. O Verbo é a fala. No livro As Perguntas de Jesus, acho que foi do Banco do Livro, né? Ambos, do Clube do Livro, ambos são, né? Jesus faz algumas perguntas em vários momentos da sua vida, inclusive quando Judas foi beijá-lo, ele fez uma pergunta bastante interessante. Ele perguntou: companheiro, a que vens? Jesus sabia o que Judas estava fazendo. No entanto, ele perguntou: companheiro, a que vens? Jesus nos pergunta isso diariamente. A que nós viemos? Por que estamos aqui? Quantas vezes nós traímos Jesus através da traição com os nossos companheiros de caminhada, com os nossos familiares? Quando eu falo em traição, não estou falando na traição do homem para com a mulher ou vice-versa. Nós traímos quando nós falamos mal de alguém. Nós traímos quando nós passamos adiante um segredo que nos contam.
Nós traímos quando nós somos desonestos, até conosco mesmos. Nós nos traímos inúmeras vezes. Mais adiante, neste mesmo livro, numa outra passagem, capítulo 4, fala daquela passagem onde Jesus, há 3 dias, ele falava a uma grande população no deserto. E havia terminado o pão. Jesus em várias partes fala sobre o pão, né? E havia terminado o pão. Não havia comida. E ele chama os discípulos e diz: eu não posso mandar esse povo embora, porque eles estão com fome. Eles certamente irão fraquejar no meio do caminho. Então, ele pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? O que Jesus, no fundo, quis perguntar com isso? O que você tem para oferecer? O que tu ofereces? Quantas vezes Jesus nos pergunta isso nas nossas caminhadas do dia a dia? Quantos pães tendes? O que tu tens a ofertar ao outro? O que tu tens ofertado ao outro? Mais adiante, numa outra passagem do cego de Jericó, que clama para que Jesus tenha piedade dele, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que nós queremos que Jesus faça? O que nós estamos oferecendo? O que nós estamos vivendo? Nós precisamos refletir. Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo. E isso é uma das nossas grandes falas dentro do Espiritismo. Conhece-te a ti mesmo. Por isso, tantas reflexões. Mas nesse conhecer-se a si mesmo, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do verbo, do livro Busca e Acharás, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, o nosso amado Chico Xavier. Símbolos nas palavras. E nos reportando a indulgência, recorde que o verbo pode ser definido em várias comparações. Olha só, quando se fala em indulgência, já se fala sobre o verbo sendo aplicado de diversas formas. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. Quando nós falamos com bondade para com o outro, com carinho, com respeito, é uma semente de simpatia. Além de nós estarmos doando algo de nós estamos plantando uma semente no coração e na mente daquele que recebe esta palavra. A frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nós nos propomos a curar. Quantas vezes nós queremos ajudar o outro acusando, a golpes de machado verbal? Se nós nos propomos a ajudar, cabe a nós acusarmos? Ou cabe a nós, com bondade, fazermos refletir? Olha a palavra, gente. Olha o verbo. Olha o verbo sendo pão. Que tipo de pão nós estamos oferecendo ao outro? Aos filhos, aos companheiros, aos sobrinhos, aos amigos. Refletir e conversar sobre o erro é também a nossa obrigação, mas não acusar. Nós precisamos aprender a não pré-julgar as pessoas.
Final de semana passado, que aconteceu o acidente da moça aquela, tão jovem, que desencarnou. Comentávamos em um grupo e alguém disse que ouviu a seguinte frase: como é que vai ficar a cabeça deste namorado agora que matou a namorada num acidente? Não era o rapaz que estava dirigindo, era a própria jovem. Nós, seres humanos, temos o hábito de acusar, mesmo sem termos conhecimento da causa. Nós temos que aprender a silenciar ao invés de fazermos mau uso do verbo. O conceito otimista é luz no caminho. Otimismo, gente. Sempre que nós falamos com o outro, levantando o astral, sendo otimista, falando de coisas boas, nós estamos iluminando o caminho dessa outra pessoa e o nosso também. Por que nos deixarmos cair no derrotismo e na tristeza? Eu brinco com os meus filhos e digo sempre: até que me provem o contrário, vai dar certo. E se não der certo, é porque não era para dar ainda. Mas até o último minuto, eu mantenho o otimismo e a fé. Mas sabemos que nem tudo é de acordo com a nossa vontade. Mas é importante porque o pessimismo contamina, tira a esperança, apaga a luz. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. Olha só, gente. O grito de cólera é curto-circuito. Imagina, causamos um incêndio na mente, no coração do outro, além da nossa. Como o irmão falou agora há pouco sobre o filme Nosso Lar, Os Mensageiros, o desespero, a cólera, tudo isso traz para nós, além das nossas energias, os irmãos conturbados e perdidos da luz que gostam ainda de se alimentar com esse tipo de sentimento. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. Uma conversa, dialogar com o outro, ouvir. Vamos voltar a uma frase bem antiga, né? Que as nossas mães usavam muito. Minha mãe dizia: menina, Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça o dobro do que você fala. E às vezes a gente atropela o outro com a nossa fala e não deixa ele falar. Precisamos aprender a ouvir e falar o que é necessário, com mansuetude, com bondade, com otimismo. O comentário deprimente é pasto de obsessão. É o que eu falava agora há pouco, né? Todos aqueles comentários que a gente faz, como esse, dessa pessoa eu sei que não falou por mal, nem sei quem é, foi um comentário que a gente fazia no grupo, né? Mas esses comentários abrem brechas para quê? Para obsessão. O que é obsessão? Irmãos, que certamente tiveram vínculos conosco em outras vidas, ou que se comprazem ainda em vícios, que se aproximam de nós para ficar junto. Não porque a gente seja santo, né? Como dizia a dona Marina Jobim, aqui não tem mocinho, é tudo bandido. Estamos cumprindo a nossa pena aqui, né? Tentando nos melhorar. Graças a Deus estamos no caminho. A nota de esperança é porta de paz. Levar a esperança para o outro traz paz para o coração, para o nosso e para o outro. Por que
E às vezes as pessoas têm tanta necessidade de tirar a esperança do outro. Ah, nem adianta você estudar para o vestibular tal, porque é muito difícil, você não tem dinheiro para fazer cursinho e... Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem isso? Tirar o sonho do outro. O conceito pessimista é nuvem enregelante. Pessimismo, né? A gente congela o outro, o sonho do outro, a vontade do outro, com o nosso pessimismo. A frase calmante é ingrediente de paz. Nós precisamos manter a calma e a serenidade, seja em que situação for. Tem um autor que diz que numa discussão, quanto mais um grita com o outro, mais afastados estão, porque precisa gritar para o outro ouvir. E quanto mais baixo você fala, mais você se aproxima, inclusive deste agressor. Precisamos ser nós a serenar os ânimos, a plantar a paz, a começar pelos nossos lares. Quantas vezes se começa uma tempestade num simples copo de água? Desnecessário. As alfinetadas, né? Alguém alfineta? Tem um livro, inclusive, que fala sobre as alfinetadas. Alguém alfineta, o outro aceita a alfinetada, revida. Daqui a pouco não é mais alfinete, é prego. Alguém precisa procurar manter a paz. O verbo agressivo é indução à doença. Sabe que inúmeras doenças, elas são ocasionadas por nós mesmos. Por inúmeros fatores. Fatores físicos como má alimentação, falta de atividade física, vida saudável para cuidar do nosso corpo. E os emocionais? E a raiva? E a maledicência? E o ressentimento? E a mágoa? Quantas coisas que nós nos alimentamos que nos levam a nos tornarmos doentes. E esta doença, ela pode começar aqui no emocional, mas ela estoura no corpo físico. Aquele momento de raiva que a gente tem, aquela discussão, dificilmente não dá depois uma dor no estômago ou uma dor de cabeça. Observem. É a energia da palavra, da onda de agressividade na qual a gente entrou. Conversando podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. Olha só, gente, levantar ou abater. Nem quando a gente vai visitar alguém no hospital, né? Aí tu chega lá e percebe que a pessoa tá caidinha. A gente vai dizer para ela: nossa, você está pálida, como você está... Não, né? Vamos levantar. São coisas que a gente passa, já vai passar. Tua aparência tá boa, você tá corada, vai ficar tudo bem. Palavra, o verbo, o pão que eu estou doando para o outro se alimentar. O verbo é alimento. A nossa palavra é alimento. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. Gente, vamos refletir. O que eu quero que a minha palavra seja? Uma pancada ou uma bênção? Acredito que nenhum de nós gostaria de chegar ao lado de lá e perceber que as nossas palavras foram pancadas.
Muito embora às vezes a gente saia do trilho, né, gente? Mas se Jesus não desistiu de ninguém, por que nós vamos desistir? Ele não desiste de nós, gente. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. Não adianta nós debitarmos isso na conta do outro. Ah, mas eu respondi de forma agressiva porque ela falou primeiro. Nós estamos buscando, nós estamos aqui hoje, nessa casa abençoada que nos acolheu. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos em busca do quê? Eu digo para vocês, reforma íntima, para que venha todo o resto que nós buscamos, para que nós possamos encontrar a paz, o equilíbrio, a saúde física, emocional, espiritual. Reforma íntima. Senão eu vou estar batendo em ferro frio. Eu não posso querer que as coisas mudem se eu continuo fazendo tudo igual. Não muda, gente. Inúmeras vezes a gente ouve de algumas pessoas: ah, mas faz meses que eu vou na casa espírita e não muda nada na minha vida. Não muda. O que muda somos nós. Nós mudamos, nós nos transformamos e isso nos traz a paz tão desejada. Isso nos traz a certeza de que nós estamos aqui de passagem. Nenhum de nós aqui vai ficar para semente. Mas não precisamos também ir antes do tempo. Temos que ter responsabilidade para com nós mesmos e para com o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu sou responsável antes de mais nada por mim e depois pelo outro. Então eu preciso manter os bons sentimentos e as boas energias para que eu possa doar isso para o outro através do verbo, através da minha fala, através dos meus sentimentos, das minhas atitudes. Essa é a mudança necessária. Procura colocar-te no lugar do próximo, exercitando a compreensão. Tudo isso não quer dizer para nós que a gente tem que ser conivente com o erro do outro. Não, gente. Seria hipocrisia da minha parte pregar isso aqui. Eu não devo e nem posso ser conivente com o erro do outro. Só que o erro é do outro. O que eu não posso é julgar e condenar, porque também não cabe a mim. O que eu preciso é aprender a acolher o erro do outro, mesmo sabendo que o outro está errado, e tentar entender. Não guardar a mágoa, o ódio, o ressentimento. Eu costumo dizer, as pessoas falam muito no perdão, né? O perdão do Cristo é uma coisa magnânima, né? Ele estava lá, sendo pregado por muitos de nós aqui lá na cruz, que nós escolhemos Barrabás e pedimos para pregar em Jesus na cruz. Quantas vezes nos nossos dias a gente ainda escolhe Barrabás, né? E Jesus, no seu último momento, grandiosamente, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje, ele continua dizendo isso: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos repensar, precisamos nos modificarmos. Quantas vezes nós vamos precisar reencarnar para nos conhecermos
e realizarmos esta reforma. É fácil? Não. Também seria hipocrisia da minha parte dizer que o é. Mas é necessário. E eu preciso me comprometer com isso. Falar bonito é fácil. Tantos livros para a gente ler, tantas informações para absorver. Só que o que eu aprendo eu preciso colocar em prática. É isso que Jesus quer de nós. Se nós devolvermos essa pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? O que será que ele vai nos dizer? Se faça verbo de amor, se faça ação de amor, se faça amor. O obstáculo com que não se contava em muitas ocasiões traduz o amparo da espiritualidade maior antes que certa dificuldade apareça. Olha só, gente, nós não tínhamos esse conhecimento antigamente, mas nós temos um amparo muito grande da espiritualidade. Os nossos mentores, anjos guardiões. A gente está cercado por irmãos. Mais uma vez eu cito, o Nosso Lar, Mensageiros, Nosso Lar 2, Mensageiros. Lá a gente percebe o trabalho da espiritualidade de luz para salvar a nós aqui, tão cheios de defeitos. Mas nós temos esse amparo. Então, quando nós nos sentirmos caídos, desenergizados, desesperançados, que nós possamos lembrar de juntar as nossas mãos e pedir socorro ao Altíssimo. Fica conosco, Jesus. É o que eu peço todas as noites antes de dormir. Eu sei que Ele, como governador do nosso planeta, tem muitas coisas a fazer, mas Ele fica através dos seus luzeiros. Então que nós possamos nos aproximar cada vez mais desse amado Mestre, trazer Ele para dentro das nossas vidas, dos nossos lares, buscar nos conhecermos e nos modificarmos, para que o nosso verbo seja pão, pão que alimenta a alma e o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Pão que alimenta não o corpo físico, mas o corpo espiritual. Porque o pão que alimenta o corpo físico não é tão difícil de conseguir, mas o pão que alimenta a alma não é fácil. Mas nós podemos ser esses distribuidores de bênçãos, de pão de luz. Tão simples, que não onera financeiramente em nada nas nossas vidas. Vamos pensar sobre isso.